Programa Alô Doutor. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários. Laboratório Central. Sempre tem uma unidade perto de você. Unifenas Universidade. Nota máxima no MEC. Olá, boa tarde. Boa tarde para você que nos prestigia e nos dá o carinho da sua audiência aqui pela nossa TV Alterosa. No programa Alô Doutor de hoje, eu converso com o cirurgião plástico Rafael Pirfo. Nós vamos falar sobre o tema A Essência da Cirurgia Plástica. Mais um tema importante no programa Alô Doutor de hoje, que começa agora. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento. Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Prontinho, o cartão estará disponível para uso. Unimed Divinópolis. Chegou a sua vez de brilhar. Estude na Unifenas, a melhor universidade privada de Minas Gerais. Garanta seu futuro agora. Inscreva-se em vestibular.unifenas.br. A Essenza Odontologia chegou em Divinópolis e está estrategicamente localizada para o seu conforto e conveniência. Com uma equipe altamente qualificada e tecnologia de ponta, a Essenza Odontologia oferece os serviços de clareamento dentário, ortodontia, lentes de contato, reabilitação com implantes dentários e próteses, harmonização facial e preenchimento labial. Essenza Odontologia. Venha nos visitar e descubra como é fácil transformar o seu sorriso. Gostou, né? Quer experimentar? Tá fácil. La Plata Parrilha, carnes nobres e cortes especiais preparados na brasa. E toda semana temos promoção de cervejas e drinks. Temos ainda um playground para a criançada se divertir. Chame a família e os amigos e venha se deliciar com a melhor carne e churrasco da cidade. E se você quiser, pode fazer seu pedido pelo delivery. La Plata Parrilha, uma explosão de sabores. Clínica Médica Dr. Hudson Lázaro, alto padrão e referência em cirurgia plástica e transplante capilar. A cirurgia do transplante capilar vem sendo cada vez mais procurada no tratamento cirúrgico da calvície. Dr. Hudson Lázaro trabalha com uma técnica exclusiva, com implante fio a fio e destaque para implante de fios longos, gerando resultados mais naturais, precisos e delicados. Agende sua consulta e descubra como é possível transformar sua vida. E hoje é dia de conhecer o seu Laboratório Central. Aqui tem núcleo técnico operacional capaz de realizar mais de 250 mil exames por mês. Profissionais qualificados e equipamentos de última geração. Espaço Kids, coleta infantil especializada e certificado de coragem. Realize os seus exames no Laboratório Central da sua cidade e confira a qualidade, segurança e a rapidez que você e a sua família merecem. Laboratório Central, sempre uma unidade pertinho de você. É sempre bom ter o carinho da sua audiência aqui pela nossa TV Alterosa. Eu falo sempre, né? Uma honra ter o carinho da sua audiência neste ano em que completamos 18 anos no ar para toda a região Centro-Oeste, num projeto que deu certo e que foi um divisor de águas na TV no interior de Minas, para toda a nossa região. Mais de 60 cidades acompanhando as notícias da saúde pelo programa Alô Doutor, né? O programa que tem selecionado sempre os grandes nomes da nossa medicina em Minas e no Brasil. E hoje estamos trazendo uma referência na cirurgia plástica, que é o Dr. Rafael Pirfo, que vai falar um pouco mais sobre a essência da cirurgia plástica. Ele é, de fato, um cirurgião plástico por excelência e tem uma visão diferente no trato com os seus pacientes, né? Doutor Rafael, nosso muito boa tarde. Uma honra recebê-lo aqui no programa Alô Doutor. Boa tarde, Davi. É um prazer enorme que eu recebi esse convite de estar aqui. Eu queria agradecer também a audiência por estar assistindo. Eu gostaria de apresentar um outro lado da cirurgia plástica que muitas vezes as pessoas não conhecem, né? Que é um lado mais humano da cirurgia plástica e a realidade, o que acontece por trás do que a gente vê ali nas mídias sociais. Eu me formei em medicina há muito tempo
já há um tempo considerável, em 2010, lá na Universidade Federal de Minas Gerais. Há 15 anos. 15 anos. E fui fazer minha especialização em cirurgia plástica na Santa Casa, que é um hospital filantrópico de Belo Horizonte, né? Que tem um volume cirúrgico muito grande, é um hospital muito reconhecido. Só que nesse meio do tempo, Davi, eu acabei tendo um percurso que acabou sendo muito bom para a minha formação, que me fez enxergar o paciente da cirurgia plástica um pouco diferente. Para você ser um cirurgião plástico, é essencial que você faça primeiro a residência em cirurgia geral. Então, você tem que ser um cirurgião geral antes. E, na sequência, que você vai usar isso como pré-requisito para poder fazer especialização em cirurgia plástica. Nesse meio de tempo, eu fui convidado para ser plantonista do CTI. E naquele ambiente de atender uma parada cardíaca, aquela animação, adrenalina que sobe ali, né, de você tentar ali salvar aquela pessoa, né? Nós somos humanos, nós temos sentimentos e por mais que sejamos frios naquele momento, você está ali salvando um ser humano que está ali na frente, né? E aí um outro chefe me chamou para um outro serviço, cheguei a dar plantão ali no CTI do Semper, em Belo Horizonte, depois fui para o Mater Dei, para o próprio CTI da Santa Casa, até no Vila da Serra eu cheguei a trabalhar. Então, antes de me tornar cirurgião plástico, eu já tinha uma vivência de um outro lado da medicina, o lado que tem batalhas com derrotas e vitórias, mas onde você consegue colocar numa prateleira a ordem de prioridade. E eu tento trazer essas prioridades para o âmbito da cirurgia plástica. Essa experiência que você viveu na rede pública, vendo a realidade do atendimento, né, como ele é, né? Davi, eu cheguei uma época da plantão numa UPA, que eu tive que transportar um baleado, na época como cirurgião geral, numa ambulância sem freio. Então, eu conheço a rede pública numa ambulância sem freio, né? E eu não sabia se eu falava para o motorista, corre, se corresse, podia acontecer o pior para todo mundo. Se correr, o bicho pega. E se vai devagar também, a gente perdia o paciente. Então, eu conhecia as entranhas do serviço público. No entanto, o que eu vejo é que muitas vezes o profissional que está lá dentro é de excelente qualidade e ele não é valorizado. A gente tem um ato de pensar que porque é público não é bom. Pelo contrário, o Hospital Santa Casa faz transplantes cardíacos, são referências, cirurgia de coluna e uma série de outras especialidades médicas, né? E eu vivi esses dois lados. E hoje, mais no lado da cirurgia plástica, pude viver as cirurgias reconstrutoras. As pessoas acham que plástica é só o silicone, que é só a lipoaspiração. Não. Cirurgia plástica começa, o primeiro fim da cirurgia plástica é justamente restaurar a vida. Então, você tem um grande queimado que perdeu a pele do corpo todo, isso é incompatível com a vida. Quem que vai tratar esse paciente? O cirurgião plástico. Você tem pacientes que tiveram amputações traumáticas e você faz cirurgias nas mãos para manter pelo menos o movimento de pinça. Então, primeiro a vida, depois a função e, por fim, a estética. Então, a cirurgia plástica tem um lado muito bonito, que as pessoas muitas vezes negligenciam, e as instituições públicas são as principais formadoras de médicos. Então, você pega, igual a faculdade, a Universidade Federal de Minas Gerais, é reconhecida mundialmente como sendo uma excelente faculdade. É uma instituição pública. Com certeza. Né? Qual é a relação que você vê entre vaidade e cirurgia plástica? Vamos lá. A palavra vaidade é uma palavra um pouco perigosa, porque tem pessoas que dão uma conotação meio negativa para a vaidade. Então, nós vamos substituir essa palavra por autoestima. Autoestima é indispensável para o ser humano. Indispensável. Tem que ter. Tem que ter. Então, uma pessoa que ela não tem autoestima, ela tem dificuldade de se relacionar com as outras pessoas. Uma pessoa que não tem autoestima, ela nunca acha que ela vai conseguir fazer alguma coisa. Se essa pessoa ela não consegue se relacionar com os outros, e se ela não enxerga a possibilidade dela adquirir alguma coisa, ela vai ficar sempre estacionada para o resto da vida. Então, quando a gente usa o termo vaidade, eu quero que a pessoa que está aí nos assistindo, ela entenda a palavra autoestima. Qual que é o objetivo da cirurgia plástica? O objetivo da cirurgia plástica é resgatar a autoestima do paciente. A autoestima, às vezes, perdida ou autoestima que até então não existia, né? Temos o hábito de ver, às vezes, aquela moça que é muito bem vista por ser magra, ter um corpo bonito, mas, às vezes, o fato dela não ter desenvolvido a mama traz uma série de prejuízos que as outras pessoas, aquela que está um pouquinho mais cheinha, não enxerga. E aí ela tem dificuldade de ir na praia, ela tem dificuldade de botar um vestido, de botar um sutiã, ela fica retraída. Então, restaurar a autoestima ou dar autoestima para os pacientes
é a grande função da cirurgia plástica. Qual que é a cirurgia que você mais gosta de realizar? Então, vamos lá. Operar é uma delícia. Eu adoro operar. Né? Durante o ato cirúrgico, né, você está ali, dá um ponto aqui, outro ponto aqui, puxa, tira mais pele, tira menos pele. É como se você estivesse ali jogando um videogame. Né? Só que, atualmente, o que acontece? Em todas as áreas da medicina, existe um hiperfoco, uma hiperespecialização. Os cirurgiões plásticos, antigamente, faziam de tudo. Nariz, mama, abdômen, dorso, face. Hoje, a gente vê aquele cirurgião plástico focado na rinoplastia. E ele opera nariz todos os dias, de manhã, de tarde, de manhã, de tarde. Ele vai ficar muito melhor do que aquele que opera tudo. Sim. Então, eu estou muito mais direcionado à cirurgia de contorno corporal do que a cirurgia da face. Então, hoje, o que eu mais gosto de fazer é cirurgia de contorno corporal, especialmente a lipoescultura. Por quê? O que eu vejo, a lipoescultura literalmente muda completamente a vida do paciente. Ela coloca uma roupa que fica legal, ela vai para a praia, ela se expõe, a autoestima dela aumenta. Até no caso de algumas mulheres, aquilo que ela aceitava de alguns abusos de parceiro, ela para não aceitar mais porque ela ganha autoconfiança. Então, eu acho que a cirurgia do contorno corporal tem um impacto muito grande nos pacientes, é a que eu mais gosto de executar. E contorno corporal inclui, logicamente, mama, né? Então, contorno corporal é mágico. Silicone é um vilão ou é um mocinho? E aí? Silicone, vamos lá. Nós vamos chegar aí, nessa parte aí do silicone. O que acontece? O que a gente não pode fazer, ô Davi, é descolar a cirurgia plástica da medicina. Cirurgia plástica é uma área médica. Eu estou falando aqui o meu currículo, né? 6 anos de faculdade, 2 anos de cirurgia geral, 3 anos de cirurgia plástica. São praticamente 11 anos na área da medicina para me tornar um cirurgião plástico. Então, nós vamos tratar o paciente da cirurgia plástica como um paciente que está sendo avaliado pelo médico. Então, não é simplesmente olhar o silicone como mocinho ou vilão. A pergunta é, qual o diagnóstico do paciente? Esse paciente tem uma hipomastia, uma mama pequena. Se esse paciente tem uma hipomastia, nós vamos usar um expansor, que é um silicone. O diagnóstico da mama do paciente é uma mama com queda, eu vou fazer uma pergunta. Ela tem queda porque pesou ou tem queda porque emagreceu demais, ficou uma mama diminuta e aí ela caiu? Se ela é grande, eu vou reorganizar os tecidos para subir. É uma mastopexia sem prótese, eu não preciso usar o silicone. Por outro lado, se a paciente perdeu 60 quilos, como é o caso de um bariátrico, 40, 50 quilos, ela perdeu a mama totalmente. Então, eu vou precisar levantar junto com o expansor. Então, não é questão de ser um vilão ou um mocinho. O silicone, ele tem as suas indicações. Mas nessa vida, uma coisa que nós sabemos é que não existe almoço grátis. Então, o silicone, ele tem os seus problemas associados a ele, que nós vamos colocar numa balança, se vale a pena usar o silicone ou não. Então, por exemplo, paciente que não tem mama nenhuma, essa paciente justifica correr os riscos ou aceitar os problemas do silicone, porque eu vou trazer uma autoestima para ela e ela precisa. Exatamente. Agora, ninguém sai amputando a perna para botar uma prótese. Eu não preciso também amputar uma mama para botar um silicone. Você é um médico que, assim, pela sua visão, com bastante critério, né, para operar. Como é que você seleciona o seu paciente? Na verdade, o paciente é que te escolhe. Mas como é que você decide operar ou não o seu paciente? Então, vamos lá. O que acontece? Isso está muito relacionado com um bom resultado. O que é o bom resultado? O bom resultado ele não é da cirurgia. O bom resultado começa com a consulta de 1 hora. Esse paciente tem que entender... Tem que ser bem avaliado. A gente tem que saber a história do paciente, examinar o paciente, indicar o procedimento adequado. Nós estamos fazendo diagnóstico. Nós vamos indicar o procedimento adequado. Vamos falar para esse paciente o risco que ele vai correr, se ele topa correr esse risco, e vamos orientar como é que vai ser a cirurgia em si. A cirurgia, claro, tem que ser bem executada, especialmente em instituições que tenham estrutura para isso. E, na sequência, os cuidados pós-operatórios são tão importantes como qualquer uma das outras fases. Você faz uma cirurgia linda, maravilhosa, o paciente não faz repouso, você quer que o resultado fique bom? Aquela cicatriz vai largar. Aí é difícil. Ele vai ter um seroma. Então, o bom resultado, ele vem com o pré-operatório bem feito, que envolve a consulta, a preparação do paciente, o intraoperatório bem feito, e o pós-operatório também bem feito. Aí sim você tem o bom resultado. Agora, se lá no pré-operatório o paciente me fala, doutor, eu sinto falta de ar, eu tenho cansaço, esse paciente tem alguma alteração cardíaca ou pulmonar. E aí eu começo a direcionar.
se essa cirurgia vai ser grande, pequena, ou se o risco vale a pena correr aquela cirurgia. Aí que a gente seleciona o paciente. Muito bem, nós vamos a mais um intervalo. Já já eu volto conversando com esse grande profissional da cirurgia plástica, o Dr. Rafael Pirfo, que é um profissional, né, que se especializou na cirurgia plástica, mas é um cirurgião plástico por excelência, né? Tem uma visão totalmente diferente do seu paciente, das suas pacientes. Já já a gente volta falando mais sobre a essência da cirurgia plástica. Não saia daí. Você conhece o cartão virtual Unimed? O cartão virtual Unimed é uma versão digital do seu cartão de saúde físico, oferecendo conveniência e praticidade. Disponível no seu smartphone a qualquer momento. Baixe o aplicativo Unimed Cliente na Play Store ou na App Store. Na tela inicial, clique em cartão virtual no canto inferior esquerdo. Prontinho, o cartão estará disponível para uso. Unimed Divinópolis. Chegou a sua vez de brilhar. Estude na Unifenas, a melhor universidade privada de Minas Gerais. Garanta seu futuro agora. Inscreva-se em vestibular.unifenas.br. A Essenza Odontologia chegou em Divinópolis e está estrategicamente localizada para o seu conforto e conveniência. Com uma equipe altamente qualificada e tecnologia de ponta, a Essenza Odontologia oferece os serviços de clareamento dentário, ortodontia, lentes de contato, reabilitação com implantes dentários e próteses, harmonização facial e preenchimento labial. Essenza Odontologia. Venha nos visitar e descubra como é fácil transformar o seu sorriso. Gostou, né? Quer experimentar? Tá fácil. La Plata Parrilha, carnes nobres e cortes especiais preparados na brasa. E toda semana temos promoção de cervejas e drinks. Temos ainda um playground para a criançada se divertir. Chame a família e os amigos e venha se deliciar com a melhor carne e churrasco da cidade. E se você quiser, pode fazer seu pedido pelo delivery. La Plata Parrilha, uma explosão de sabores. Clínica Médica Dr. Hudson Lázaro, alto padrão e referência em cirurgia plástica e transplante capilar. A cirurgia do transplante capilar vem sendo cada vez mais procurada no tratamento cirúrgico da calvície. Dr. Hudson Lázaro trabalha com uma técnica exclusiva, com implante fio a fio e destaque para implante de fios longos, gerando resultados mais naturais, precisos e delicados. Agende sua consulta e descubra como é possível transformar sua vida. E hoje é dia de conhecer o seu laboratório central. Aqui tem núcleo técnico operacional capaz de realizar mais de 250 mil exames por mês, profissionais qualificados e equipamentos de última geração. Espaço Kids, coleta infantil especializada e certificado de coragem. Realize os seus exames no laboratório central da sua cidade e confira a qualidade, segurança e a rapidez que você e a sua família merecem. Laboratório Central, sempre uma unidade pertinho de você. De volta com o programa Alô Doutor, neste último sábado de abril, dia 26 já. O ano está passando rápido e estamos felizes que o programa Alô Doutor, em seu 18º ano, cumpre a sua proposta, que é de bem informar a você sobre os mais diferentes temas da saúde, selecionando os grandes nomes da nossa medicina em Minas, no Brasil. Hoje, recebo com todo carinho o Dr. Rafael Pirfo, que é cirurgião plástico, e fala sobre a essência da cirurgia plástica, a visão que ele tem junto aos seus pacientes na aplicabilidade, né, da cirurgia plástica como um todo, né? E queria registrar aqui também a presença da Renata Bispo, que é a sua coordenadora da clínica FAS, onde ele trabalha juntamente com a sua esposa, Ana Flávia, endocrinologista, a quem envio um abraço, e já esteve aqui conosco também, não? O programa também já. É uma parceria muito interessante, porque quando nós nos conhecemos, eu não era nem cirurgião plástico e ela não era endocrinologista. E ela entrou no endócrino e seguiu o caminho da obesidade. Ela adora esse tema, né? E isso culminou junto com a cirurgia plástica.
como é que é? Na especialização, Não, na residência? Belo Horizonte, né, é uma cidade muito pequena, então quem trabalha em ambiente hospitalar acaba, o fulano que é amigo de ciclano, que estudou com ciclano, então isso vai se circulando entre os principalmente médicos. na comunidade médica, né? Entre os médicos, você pega um médico de uma mesma geração, todos eles se conhecem, porque você tem os eventos estudaram médicos. juntos, tem os eventos. Exato, e aí acaba que nós nos conhecemos, né, foi quase que... acho que da minha parte foi paixão à primeira vista. Da parte dela demorou um pouquinho para cair a ficha. Mas acabou que a gente juntou. Fui para a plástica. O seu interesse foi primeiro. Ela é uma pessoa maravilhosa, bonitona também e tudo. Aí foi de primeira. Como é que está formada a clínica? É você e a doutora Ana Flávia lá, um cirurgião plástico e uma endocrinologista. Clínica Faz, não é isso? E Clínica Faz. Até a título de mais informações sobre o tema, quero deixar o seu contato também já. Do seu Instagram e também o seu telefone. Você opera em Nova Serrana, é isso? Opera em Nova Serrana. Eu acho que você é o único cirurgião plástico lá. Eu acredito que sim. Operando no Hospital de Nova Serrana, acho que sou só eu por hora. E Belo Horizonte também, né? né? Belo Horizonte também. A clínica é em BH? A clínica é em Belo Horizonte. E você está toda quarta, toda terça em Nova Serrana? Depende. Tem semana que tem muito mais paciente, eu tenho mais cirurgia. Às vezes eu acabo passando o tempo todo aqui em Nova Serrana, sabe? O que acontece é que a família da minha esposa é de Pitangui, e o meu irmão mora aqui em Divinópolis. E Belo Horizonte, Nova Serrana, é 1 hora e pouco. E você tem a doutora Leandra também, a sua prima? A doutora Leandra, cardiologista? Que é minha prima, cardiologista também. Esposa do Paulo Frederico. Isso, exatamente, né? Então, os pifos avançaram sobre o Centro-Oeste, né? A família Pifo. Exato. E aí acabou que... A minha chegada em Nova Serrana é super interessante. A melhor amiga, você imagina operar a melhor amiga da sua esposa. Qualquer coisa que der errado, você estraga uma amizade de 30 anos. Tem que dar certo. Tem que dar certo. Operei, ela ficou satisfeita e ela que é cirurgiã dentista, ela acabou me indicando para as pacientes dela. E aí eu comecei a operar os pacientes de Nova Serrana em Belo Horizonte. E aí a fisioterapeuta chamada Carol Godin, lá de Nova Serrana, começou a acompanhar os meus resultados e falou assim, Rafa, você não tem interesse em operar em Nova Serrana, não? Você é bom de serviço. Pai, eu sou muito religioso, então eu costumo falar que, como eu já presenciei nesse tempo todo aí de terapia intensiva e da própria vivência da cirurgia plástica, como tem tanta coisa que está além do nosso controle, né? Quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe que sabe as coisas, e quanto mais você estuda, você vê o quão perfeito. Eu atribuo o seguinte, o bom resultado, primeiro, depende dele. Né? Então, antes de todas as cirurgias... isso é muito importante, né? Eu rezo... Peço para guiar minhas mãos e peço também para tomar as decisões corretas. Colocar Deus à frente de tudo, né? Porque eu já vi de tudo. Eu presenciei a época do Covid, eu já tive que dar notícias muito tristes, né, para uma senhora... Você trabalhou na linha de frente do Covid? Nossa, desesperador, porque meu filho tinha acabado de nascer e eu tinha medo do que o vírus podia gerar na criança. Então, durante o plantão, eu amarrava um plástico na cabeça, fazia só um furo aqui na boca para respirar. Chegar em casa... E ver de longe meu filho e minha esposa, né? Então, foi pesado. E isso me mudou muito como cirurgião plástico. Né? A gente tem que saber, o paciente ele tem que entender uma coisa, Davi, a prateleira de prioridades. Isso é extremamente importante, né? Então, quando o paciente chega para você e fala assim, doutor, eu quero limpar do último fio de cabelo até a unha do pé. Espera aí. Qual que vai ser o impacto? Qual que vai ser a agressão cirúrgica de uma cirurgia como essa e vai gerar no corpo do paciente? E qual o risco que eu vou agregar ao paciente por conta disso daí? Então, você já começa a ficar mais temeroso, você começa a botar o pé no freio. Eu, atualmente, tem sido até uma coisa interessante, eu tenho conduzido os pacientes durante a cirurgia como se eu fosse um intensivista. Você tem um pouco de psiquiatra também, né? Espero que... Ou psicólogo. Olha, eu tive um avô... Vamos avançar na nossa pauta aqui? Vamos sim. Que o tempo está passando... Quanto tempo que nós temos aí, produção? Pouco tempo. 6 minutos. O programa, quando é bom, passa rápido. Olha só. Vamos falar da lipoaspiração, né? Você que faz com uma excelência também um contorno corporal, né? A lipoaspiração é perigosa ou não? Então, vamos por partes. Vamos entender... Tudo igual eu falei nisso do programa é o seguinte, é diagnóstico e tratamento. O cirurgião plástico, ele trata com o maior órgão do corpo humano, que é a pele, é o tegumento, né? Em extensão, é o maior órgão do corpo humano. E você tem, essencialmente, 2 patologias, né? Você tem o acúmulo de gordura, que a gente chama de lipodistrofia, e você tem uma outra patologia, que é a flacidez. O que é a flacidez? Pega um balão, enche o balão. Quando ele murcha, nunca mais ele vai ter a superfície que ele teria antes de ser insuflado. Então, quando a gente vai examinar o paciente, olhar, se esse paciente ele tiver só acúmulo de gordura,
você faz uma lipo nesse paciente. Se ele tiver acúmulo de gordura e já uma pele que estirou, que esgarçou, como se fosse uma calça de lycra, muitas vezes é necessário fazer a retirada de pele. Então, você combina a lipoescultura com a abdominoplastia, né? Geralmente, a lipoescultura não é para emagrecer o paciente. Isso é o maior erro. Eu vou fazer uma lipo... É claro que é natural uma perda de peso após a lipoescultura, mas o objetivo dela é dar contorno, é afinar a cintura, você usa aquela gordura no bumbum para enxertar o bumbum, você usa essa gordura na mama para enxertar a mama, para aumentar o volume, desenhar mais o colo. Então, a lipoescultura, ela redesenha o paciente e isso tem um impacto direto sobre a autoestima dele. E na cirurgia de abdômen eu tenho uma dúvida. Qual é, de fato, o tamanho da cicatriz que fica? Então, vamos lá. Diagnóstico e tratamento. Nós somos médicos, cirurgiões plásticos, não vendedores de cirurgia plástica, isso é importante. Existe um cirurgião plástico brasileiro chamado Dr. Bozola, ele criou uma classificação, ele dividiu os abdômenes em 4 tipos. Paciente magrinha, aquela paciente magrinha, ela pode fazer uma plástica? Pode. Uma lipo, geralmente uma lipo de alta definição para aparecer os músculos. Aquela paciente que é magrinha, mas teve um filho e tem uma pochetezinha, tem uma cicatriz cesárea, você pode tirar aquele excesso aqui de baixo, não mexer no umbigo, fazer a mini abdominoplastia, que é uma cicatriz um pouquinho maior do que a cesariana. Agora, aqueles pacientes que têm mais gordura e já têm mais flacidez, esse sim, você vai lipar o abdômen e tirar a pele acima do nível do umbigo, e aí ele vai ter uma cicatriz que fica de um lado ao outro, geralmente escondida dentro da roupa íntima do paciente. Você entrou assim, num ponto ético, né, da questão, né, que a gente tem que sempre ir pelo caminho ético. Em qualquer profissão, nós temos que ser primeiramente éticos, né, verdadeiros. Essa questão, você falou dos vendedores de cirurgia. Você, com relação às redes sociais, né, você vê com bons olhos, né, as redes sociais na decisão de operar, né? Maravilhoso. Você vê algum perigo nas redes sociais, na cirurgia plástica? Tudo nessa vida não existe almoço grátis, né? Tudo nessa vida tem um lado bom e um lado ruim. Eu acho a rede social uma coisa muito interessante no seguinte aspecto. Antigamente, como é que você tomava noção de um serviço ou de um profissional? Era sua vizinha, a sua amiga, seu colega, eu operei com fulano de tal, gostei, não gostei. Era o boca a boca. A rede social hoje, Davi, ela é o megafone. Então, o alcance do boca a boca aumentou demais. Só que ela esconde um perigo. Muitas vezes, o que está ali é só o resultado lindo. Você acha realmente que vai ter um resultado ruim ali na rede social do profissional? É claro que não vai. Vai ter uma complicação ali? Ninguém fala, um paciente meu aqui teve uma deiscência, uma abertura de pontos. Ninguém coloca isso na rede social. Então, o paciente ele tem que usar o lado positivo de conhecer o profissional, ver algumas cirurgias dele, entrar lá, saber quem que operou com ele e pedir referências, mas também tem que ser um pouco cético no seguinte aspecto, não dá para confiar em tudo que está ali, né? Entendi. É isso aí. Nós temos 2 minutos, o programa Quando é Bom passa rápido. Doutor Rafael, eu queria que você falasse um pouco nas considerações finais, né? Sobre o seu trabalho em Nova Serrana, Belo Horizonte, mas principalmente Nova Serrana, porque é aqui na nossa região, né? Onde você tem feito um excelente trabalho lá. Lá é onde? Na clínica aqui em Nova Serrana? Eu atendo a parte consultória na clínica Dr. Zé Afonso e na clínica Avelinos. Vamos deixar novamente aí, Rodrigo, o contato a título de mais informações sobre o tema, porque esse telefone é de Nova Serrana, então? É de Nova Serrana, a secretária se chama Fernanda, vai estar aberta para atender todo mundo, ela é uma gracinha de pessoa. O seu Instagram, assim, é uma obra de arte, assim, não é o que você tem feito, eu vi, inclusive, a última cirurgia, né, que você postou? Foi, essa cirurgia foi uma cirurgia de mamoplastia redutora. Mamoplastia redutora, né? Que nós usamos o tecido da própria mama da paciente para poder reconstruir a mama. Essa paciente tinha volume, ela não precisa de silicone. Porque nem tudo também precisa de prótese. Não. A prótese é para aquele paciente que tem pouco tecido. Ela é um expansor. Ela tem seus riscos, ela tem seus benefícios e só justifica valer dos riscos se obtiver os benefícios. Quero te agradecer muito, Rafael, por você ter vindo ao programa. Envio o nosso abraço lá à doutora Ana Flávia. Agradecer a Renata, que te acompanhou aqui de Divinópolis, né? E o programa sempre estará à sua disposição. Espero que em breve também você traga um artigo para nós na nossa revista. Davi, eu agradeço o convite, a oportunidade, né, de vir aqui à TV Alterosa e aparecer para as pessoas com esse cirurgião, uma visão diferente da cirurgia plástica, né? Sempre lembrando que atrás ali daquele profissional tem um médico. E tem uma história. E tem uma história.
Obrigado pela presença, até uma próxima oportunidade. Obrigado, Davi. Obrigado, a audiência. A gente volta, portanto, no próximo sábado, à 13h, claro, aqui pela nossa TV Alterosa. Até lá, um forte abraço, fiquem com Deus e eu digo sempre, saúde para todos, Minas Gerais. Programa Alô Doutor. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários. Laboratório Central. Sempre tem uma unidade perto de você. Unifenas Universidade. Nota máxima no MEC.